seu direito. Todas as segundas-feiras, Dr. Fernando Quercia está aqui com a gente no quadro Seu Direito para falar, né, sobre o direito tributário. Olha, é tanta gente, Dr. Fernando, que a gente acaba se confundindo. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Me desculpa aí a voz, hoje eu estou um pouco afônico, mas eu estou recuperando de uma gripinha aí. E vamos fazer o possível aqui para que todos nos ouçam. As mudanças de tempo que a Ju Vilhote acabou de informar para a gente, né? Pega todo mundo, né, doutor? Exatamente, pega todo mundo. Então vamos aos assuntos de hoje. Dúvida de ouvinte. Essa aqui está cada vez, olha, principalmente para quem desce a imigrante, viu? Estava falando de praia agora há pouco. No caso de ser roubado, dúvida de um ouvinte, tá? No caso de ser roubado na fila do pedágio, existe a responsabilidade da concessionária da rodovia ou do Estado, já que eu pago pedágio e IPVA e eles deveriam garantir minha segurança? Que assunto polêmico, hein? Pois é, Guarizo. Esse é polêmico mesmo. Primeiro que sempre existe essa discussão, né? O contribuinte ele fica, e principalmente aqui no estado de São Paulo, onde a maioria das grandes rodovias elas são administradas por concessionárias, né? Então, o contribuinte ele paga o IPVA para poder rodar, para ter a estrada, para poder ter a estrada, paga o pedágio para a concessionária, para ele poder ter uma qualidade melhor de estrada, e aí ele está na fila do pedágio e ele é roubado, né? E eu fui pesquisar essa dúvida aí e encontrei um julgado, alguns processos onde algumas pessoas ajuizaram uma ação de indenização por danos materiais e morais contra as concessionárias e contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, argumentando exatamente isso, que elas haviam sido vítimas de roubo ocorrido nas dependências de uma praça de pedágio, né, de uma rodovia conhecida, e por isso elas queriam ser indenizadas. Pois bem, o juiz, na primeira instância, ele extinguiu o processo com relação à Fazenda Pública, ou seja, ele entendeu que a Fazenda Pública ela não pode ser parte nesse processo, né? E julgou improcedente o pedido em relação à concessionária, ou seja, ele entendeu que a concessionária não tem essa responsabilidade, né, sobre um eventual roubo. E aí o que aconteceu? Isso foi para o Tribunal de Justiça, em São Paulo, segunda instância, e na segunda instância, o tribunal condenou a concessionária e subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento das indenizações. Aí essa discussão acabou lá no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, nas mãos do ministro Marco Aurélio Belize, para que ele desse a sua opinião final e, enfim, encerrasse o caso. E ele lá no STJ, ele reverteu essa decisão do Tribunal de São Paulo, né, dizendo que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a concessionária que administra a rodovia ela mantém uma relação de consumo com os respectivos usuários, portanto, ela tem alguma responsabilidade sobre isso, porém, nesse caso específico, o roubo com emprego de arma de fogo contra os autores, ele não é um caso onde existe uma conexão da atividade desempenhada pelo concorrente, pelo recorrente, ou seja, pela concessionária, né, com o usuário. Ou seja, ele não tem esse dever de zelar ou de ter, por exemplo, dentro das praças de pedágios, seguranças armados, porque, segundo o entendimento do ministro, a segurança pública é dever do Estado. E isso, então, foge da responsabilidade da concessionária, qualquer evento dessa natureza, né, da concessionária e da fazenda indenizarem
as pessoas que eventualmente sofrerem algum tipo de roubo dentro da rodovia ou especificamente dentro da praça de pedágio. Então, esse caso específico que eu consegui estudar, houve o entendimento lá final do Superior Tribunal de Justiça, exatamente de que esse evento é um evento que foge da responsabilidade das concessionárias e do Estado, no sentido do Estado, que eu digo Fazenda Pública, no sentido de indenizar aqueles que eventualmente sofram esse tipo de ação, né? Sendo que, como ele ressaltou, é a segurança pública quem deve cuidar da segurança do cidadão. O negócio então é a prevenção, né? Para não chegar a esse ponto. É aquela coisa, né, Guarizo? A gente já vive num estado de insegurança tão grande, né? Hoje a gente corre riscos. Basta estar na rua, basta estar nas estradas. A gente vê casos, por exemplo, como, via de regra, pessoas que estão passando nas estradas também, que as pessoas acabam jogando pedras ou provocando algum dano no veículo para que a pessoa pare no acostamento, para que ela seja assaltada, ou às vezes até sequestrada, né? Então, a segurança pública é um problema grave, né? Mas nesse caso, você já pensou se as concessionárias e a Fazenda tivessem que indenizar todos aqueles que trafegam pelas estradas e sofrem algum tipo de assalto, de furto? A coisa ia ficar bem complicada, né? Eu acho que tem que ter um meio termo em cima disso aí, né? O imposto ia vir para a gente, né? Se isso acontecesse, doutor Fernando. Bom, no final das contas, acaba com a gente, acaba sempre no nosso bolso. Exato. Um segundo assunto. Vamos falar sobre imóvel. Pode haver penhora sobre um imóvel considerado bem de família para garantir uma dívida existente sobre esse imóvel? Vamos tentar clarear a situação. Uma pessoa herdou da família um imóvel e esse imóvel tem dívida. A dívida passa de quem morreu para quem herdou? Eu acho que aí no caso dessa sua pergunta, eu acho que até foi um pouco mais assertivo no sentido do seguinte, porque como é que a legislação hoje no Brasil é o seguinte: se você tem um imóvel, somente um imóvel, né, e esse imóvel ele é considerado bem de família, ou seja, é aquele único imóvel que você usa para você e para sua família residir, esse imóvel ele é impenhorável, né, pela lei. Esse imóvel não pode ser penhorado. Por quê? Porque é a garantia do bem de família. É exatamente isso que a lei diz. O imóvel não pode ser penhorado. Então, você tem lá uma dívida, você fez uma dívida, não conseguiu pagar, a pessoa vem e fala, vou penhorar a sua casa ou seu apartamento. Se você comprovar que essa casa ou apartamento é seu único bem imóvel, que você já não tem outros bens imóveis, e é o que você usa para residir, para você e sua família, a lei protege esse bem como bem de família, ou seja, esse bem é impenhorável. Porém, a impenhorabilidade ela não prevalece se houver uma execução de uma dívida relativa ao próprio bem, ao próprio imóvel. Vou citar um caso concreto aqui para entender melhor, Guarizo. Vamos imaginar que a dívida cobrada diz respeito, por exemplo, a um sinal que foi dado de compra e venda do imóvel. Após o negócio ter sido desfeito, por qualquer motivo, aquele pagamento que foi adiantado não foi devolvido. Então, a pessoa lá foi lá, deu um sinal para compra e venda do imóvel para o proprietário, né? O negócio acabou não acontecendo e esse dinheiro do sinal que ele deu, o proprietário não devolve para ele. Ou seja, era para comprar o imóvel, não comprou e o proprietário ainda ficou com o bem do imóvel, com o dinheiro do sinal. Perdão. O que acontece nesse caso? Essa dívida, no caso de uma execução dessa dívida, esse imóvel ele pode ser penhorado para pagar essa dívida específica. Outro caso também que ocorre é a questão do IPTU. A pessoa fica devendo IPTU vários anos, né, do imóvel, aí vem a Fazenda Pública e entra com uma execução para cobrar a dívida de IPTU. Esse imóvel, mesmo sendo bem de família, ele pode ir a leilão. Por quê? Porque essa dívida diz respeito exatamente a esse imóvel.
essa dívida foi contraída sobre esse imóvel. Né? Então, né, é importante que as pessoas, né, elas saibam a diferença entre a impenhorabilidade do bem de família e você, eventualmente, ter alguma dívida sobre esse imóvel, né? Essa dívida ela pode ser cobrada e esse imóvel pode sim garantir essa dívida. Para a gente fechar, doutor Fernando, no bloco anterior nós estávamos falando sobre uma votação na Câmara que tem hoje, né, que já foi aprovado o subsídio subindo 76%, que foi dito como uma correção, já que não vinha desde 2017, aí pela conta da Câmara, 6,4% ao ano seria o crescimento. Hoje tem uma votação de 13º salário e também de férias remuneradas para a próxima legislatura, a partir de 2025. Aí a pergunta é sobre o direito tributário. O subsídio de um parlamentar, ele tem descontos também? Se ele paga imposto sobre esses subsídios? Isso. Sim. Ele paga imposto sobre esses subsídios. E geralmente o funcionário, tanto o funcionário público, de qualquer categoria, mesmo o comissionado, o imposto de renda, ele incide diretamente na fonte. Ou seja, tudo que ele recebe de salários, de subsídios, todos esses, os famosos penduricários que vêm muitas vezes, né, acompanhando, tudo isso é tributado na fonte e já descontado o imposto de renda, e o valor que ele recebe é o valor líquido. Ou seja, dos 10 mil e alguma coisa que eles ganham hoje, então não chega a isso. É 10.070 o salário bruto atual. Não é isso que chega, então, diretamente ao vereador. Não, se é esse o salário bruto, com certeza ele vai sofrer uma série de descontos, entre esses descontos, o desconto no imposto de renda na fonte. Ele já é descontado na fonte. Ele não fica com dinheiro para pagar o imposto de renda depois, não. Ele já recebe o dinheiro já descontado o imposto de renda. Esse imposto de renda já fica retido. É interessante a gente trazer essa discussão também, né, já que os ouvintes estão revoltados aqui também com essa votação que acontece hoje. Doutor Fernando Quercia, muito obrigado pela participação, a voz aguentou muito bem, até segunda-feira que vem, mais um Seu Direito. Muito obrigado, Guarizo, um abraço a você, todos os ouvintes da CBN, e até a semana que vem. Obrigado, 3h25, rápido intervalo.